Olá, eu me chamo Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal da Fatos Desconhecidos. O Egito foi uma das primeiras culturas a começar a manter extensos registros para as gerações futuras. Desde que a humanidade começou a encontrar vários artefatos, surgiram teorias, histórias e mistérios que nunca foram resolvidos. Nos últimos 2 séculos, o Egito tem sido uma obsessão para arqueólogos e historiadores. Mas mesmo depois de tanto tempo, ainda há muito que não sabemos. Vem comigo, que eu vou contar todos os detalhes dos maiores mistérios e controvérsias do Antigo Egito. Diferente do que muita gente pensa, nem tudo que se descobre no Egito são máscaras douradas ou artefatos misteriosos. Na verdade, muitas vezes, essas descobertas podem ser assustadoras. No ano de 2017, alguns egiptólogos que trabalhavam nas ruínas da cidade de Avaris encontraram 4 poços. Dentro deles, havia cerca de 16 mãos humanas que foram cortadas há pelo menos 3.600 anos. Todas as ossadas correspondiam a mãos direitas e seus tamanhos excepcionalmente grandes mostravam que as vítimas eram todos homens. Essa descoberta só confirmou uma prática que aparentemente já tinha sido vista em hieróglifos, o costume de cortar uma parte do corpo em troca de uma recompensa. Especialistas acreditam que nobres egípcios compravam mãos inimigas de seus próprios soldados com ouro e depois enterravam as partes do corpo como uma maneira de fazer um ritual. Claro que ninguém sabe a quem pertenciam todas essas mãos, mas uma forte pista é o nível histórico em que foram encontradas. Elas datam da época em que o exército egípcio finalmente expulsou os Hicsos, uma nação estrangeira que conquistou o Egito em 1650 a.C. Porém, pode ser também que essas mãos não pertenciam aos Hicsos. Com isso, surge a ideia de que as horríveis amputações poderiam ter sido uma punição para os soldados egípcios, que se revoltaram enquanto lutavam contra os Hicsos. Enquanto falamos sobre o Egito Antigo, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça são as múmias. Apesar de sabermos muito sobre os antigos egípcios, ninguém hoje sabe como transformar alguém em uma múmia. Pelo menos não com as mesmas técnicas utilizadas pelos egípcios na antiguidade. Sabemos, obviamente, mumificar alguém com as tecnologias e conhecimentos que temos hoje. Mas em 2018, isso começou a mudar. Na necrópole de Saqqara, no delta do Rio Nilo, escavações desenterraram uma oficina de embalsamamento. 5 múmias estavam dentro dela e outras 35 foram encontradas em um poço lá por perto. Só que não foram as múmias ou outros detalhes que surpreenderam os arqueólogos, mas sim as ferramentas usadas na oficina. Alguns fatos foram considerados descobertas, outros apenas confirmaram o que já se sabia. O embalsamamento levava 70 dias, começando com a lavagem do corpo e a remoção dos órgãos. Por 40 dias, era feita a secagem do cadáver usando sal. Antes de ser envolto em linho, o corpo era tratado com óleos. A pergunta que ninguém conseguiu responder é qual a quantidade e qual a ordem em que os óleos eram usados. Felizmente, quem trabalhou na tal oficina de mumificação foi inteligente o suficiente para rotular copos que mediam tais óleos misteriosos. Agora, especialistas estão fazendo testes químicos para tentar identificar exatamente quais substâncias foram usadas. E talvez os mistérios da mumificação sejam solucionados de uma vez por todas. A maior pirâmide de todas foi construída há 4.500 anos para o faraó Quéops.
É uma estrutura maciça de quase 150 metros de altura, construída com mais de 2,3 milhões de blocos de pedra. No entanto, até recentemente, parecia haver apenas 3 câmeras na parte de dentro. Porém, uma equipe escaneou a pirâmide em novembro de 2017 para ver se havia algo que tinha passado despercebido. Com isso, acima da grande galeria da pirâmide, eles encontraram sinais de que poderia haver uma câmara escondida, tão grande quanto a maior sala de toda a pirâmide. O estranho é que os egípcios construíram deliberadamente a câmara oculta para ser inacessível. Não há corredores ou caminhos ligados a ela. A única maneira que eles poderiam ter colocado algo lá dentro foi enquanto estavam construindo a pirâmide. Até o momento, ninguém sabe para que serve a tal câmara oculta. Especialistas acreditam que o espaço vazio é muito grande para ser apenas um alívio estrutural e que novos estudos precisam ser feitos para descobrir sua real utilidade. Mas uma coisa é certa, o que quer que esteja lá dentro, o faraó Quéops, aparentemente, não queria que fosse facilmente encontrado. Há muito tempo, existe uma discussão sobre um possível envolvimento entre alienígenas e egípcios. Pode até ser que essa ideia de que os antigos egípcios faziam contato com os alienígenas seja apenas mais uma teoria, mas que os egípcios utilizaram material vindo do espaço, isso nós podemos afirmar com toda a certeza do mundo. Calma que eu não estou ficando louco. Um cemitério a cerca de 60 quilômetros do Cairo, capital do Egito, arqueólogos encontraram uma tumba que continha 9 pequenos objetos de ferro que faziam parte de um colar da época do Egito Antigo. O único problema é que esses objetos foram datados de 2.000 anos antes que o Egito tivesse a capacidade de fundir ferro. Desde que dataram esses objetos, muitos historiadores ficaram se perguntando onde os antigos egípcios encontraram ferro ou aprenderam a extraí-lo. Nos hieróglifos egípcios, o ferro se traduz literalmente como metal do céu, o que nos dá uma boa pista sobre suas origens. Por causa da raridade do metal, era associado principalmente à riqueza e ao poder. Foi usado principalmente em joias e outros apetrechos para a realeza, em vez de ser usado em armas, como aconteceu anos depois. Na década de 1980, análises mostraram que havia níquel nesses objetos, um metal associado a meteoritos. Porém, os níveis eram muito baixos para confirmar que o ferro tinha vindo do espaço. Mais recentemente, vários testes levaram especialistas à conclusão de que o ferro realmente veio de meteoritos que caíram aqui na Terra, o que explicaria por que o metal apareceu milhares de anos antes que os egípcios aprendessem a fundi-lo. Curiosamente, isso também explicaria o mistério da adaga do rei Tut. Junto com uma lâmina de ouro, uma misteriosa adaga feita de ferro foi encontrada ao lado de Tutancâmon. Como o rei morreu antes que o ferro fosse fundido, teorizou-se que sua adaga também foi feita com metal que veio de meteoritos caídos. E, de fato, após fazerem testes, essa teoria também foi confirmada. Nos últimos anos, vários sites e blogs publicaram algumas matérias sobre um misterioso medalhão que foi descoberto em 2003. Aparentemente, esse medalhão possui provas de que os egípcios faziam contato com extraterrestres. A descoberta foi feita por um professor chamado Steve Winwood. Mas o que tem de mais nesse medalhão? As gravuras supostamente representam um humanoide, possivelmente um alienígena, com o sol surgindo na parte de trás e a imagem do que seria um disco voador. Para completar, o medalhão ainda leva a imagem dos deuses Thoth e Horus. O disco voador também parece ter uma espécie de tubos de vidro, provavelmente projetados para segurar algo ou mesmo abduzir pessoas. Isso não quer dizer que os egípcios realmente faziam contato com extraterrestres, mas
ajudou a alimentar o imaginário de teóricos da conspiração, de que alienígenas fizeram contato com poderosos faraós e governaram o Egito. Segundo a história que foi publicada nos sites, o professor Winwood foi acusado de roubar artefatos de uma tumba e divulgá-los em uma publicação anos depois. O professor, que também era arqueólogo, foi preso e os artefatos roubados foram enviados para o museu para serem guardados. Só que em janeiro de 2011, durante os protestos que ficaram conhecidos como Primavera Árabe, muitos tesouros e artefatos foram retirados do Museu do Cairo. Entre os objetos que desapareceram estava o tal medalhão, que nunca mais foi visto. Muita gente acha que o medalhão sumiu de propósito e desconfia que o governo do Egito esconda alguma coisa do resto do mundo. Seria apenas uma teoria da conspiração? Ou esse medalhão realmente existe? Talvez a gente nunca descubra. Bom, essas foram algumas das descobertas mais misteriosas e controversas do Antigo Egito. Se você gostou, então já deixe o seu like aqui embaixo. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!